Olá pessoal, nós vamos falar sobre controle de constitucionalidade. Sim, nós somos malucas a esse ponto de falar sobre controle de constitucionalidade, mas vamos lá. Quando nós falamos de controle de constitucionalidade, nós estamos a analisar atos ou omissões dos poderes públicos em face da Constituição. Se a nossa Constituição ela é suprema e vincula os poderes, nós precisamos analisar os modos de fazer esse controle. É inevitável. Quando nós temos, por exemplo, um ato normativo ou uma lei, nós podemos analisar se esse ato ou lei ele é formalmente constitucional, se ele é materialmente constitucional. Adentramos agora nas espécies de constitucionalidade. Foi dito aqui no início que essa inconstitucionalidade pode se dar por uma ação ou por omissão. Essa inconstitucionalidade ela pode ser formal ou material. Quando nós falamos de inconstitucionalidade formal, nós estamos tratando do procedimento legislativo, da fase iniciadora da norma, tá? Nós estamos tratando de quórum de deliberação, tudo que diz respeito ao procedimento. Então, suponha, por exemplo, que o presidente da República, em uma medida provisória que tem força de lei, ele trata de direito penal. A própria Constituição diz que o presidente da República, em medida provisória, não pode tratar de direito penal, ou seja, há um vício formal de inconstitucionalidade. Quando nós falamos de inconstitucionalidade material, por sua vez, nós vamos olhar por outro aspecto, o conteúdo. Então imagine uma lei que trate de trabalho degradante. Nós sabemos que nos próprios fundamentos da República, né, o valor social do trabalho é importantíssimo e vai violar, vai afrontar o que a própria Constituição ela dispõe. Então, isso é um vício material, isso é uma inconstitucionalidade material. Então, é importante a gente fazer essas distinções e olhar sobre esses dois aspectos. Ainda se tratando, né, de espécies de constitucionalidade, nós ainda podemos tratar da inconstitucionalidade total ou da inconstitucionalidade parcial. E o nome é muito sugestivo, não temos muito o que dizer. A inconstitucionalidade total vai atacar todo o ato, enquanto a parcial vai atacar, por exemplo, um artigo, certo? Não vai atacar, não vai colocar em xeque todo o ato. A divergência que ocorre quando nós falamos dessa inconstitucionalidade parcial do ato é porque alguns doutrinadores dizem que quando se trata de inconstitucionalidade formal, por estar ligado ao nascedouro da lei ou do ato, ele vai contaminar todo o ato. Enquanto a material pode ou não atacar todo o ato. Mas eu quero deixar claro aqui que nós precisamos ter atenção. Existem sim possibilidades em que mesmo havendo inconstitucionalidade formal, não seja atacado todo o ato. Há possibilidades, nós precisamos analisar o caso concreto. Por exemplo, em que apenas um artigo de uma lei ele vai ser considerado inconstitucional. E a respeito disso, para ficar mais claro para vocês, a gente vai postar no feed uma questão que diz respeito a isso, tá certo? Então, fiquem ligados para a gente poder praticar e vislumbrar na prática essa questão da inconstitucionalidade parcial. Mas desde já que fique claro que é possível sim, que mesmo em constitucionalidade formal, essa inconstitucionalidade ela não atinja todo o ato, beleza? Vamos partir para a classificação, vamos tentar, né, não ser tão prolixos para o vídeo não ficar tão longo. Quanto à classificação, nós temos como órgão, gente, em regra é o Poder Judiciário que faz esse controle de constitucionalidade. Mas esse controle ele também pode ser político, exercido tanto pelo Poder Legislativo quanto pelo Poder Executivo. Em quais hipóteses? Lembrem aí, pelas comissões, o Poder Legislativo pode fazer esse controle através de suas comissões, o Executivo através do veto jurídico. Então, em regra, Poder Judiciário, Poder Legislativo e Executivo podem fazer controle de constitucionalidade? Podem, mas nas hipóteses previstas na lei, certo? Quanto ao momento, gente, o controle, como eu disse agora, pode ser exercido pelo Executivo e pelo Legislativo. Então, a gente pode inferir que esse controle ele pode ser anterior à vigência da lei. O veto não é anterior à vigência? Então, nós podemos ter um controle preventivo exercido tipicamente por quem? Pelo Poder Legislativo e pelo Executivo, nas hipóteses que eu mencionei aqui. O Legislativo através de suas comissões, o Executivo através do veto. Mas eu quero agora, prestem atenção, dizer que, excepcionalmente, o Judiciário também pode fazer esse controle preventivo. Em que hipótese? Suponhamos que temos uma emenda à Constituição, né, que passe pela comissão
mas que ela não respeite os limites do poder derivado ou do procedimento e um parlamentar impetre mandado de segurança no STF. É a hipótese de o Poder Judiciário fazer esse controle preventivamente. Falando do controle repressivo, que em regra, quem faz é o Poder Judiciário, nós precisamos falar algo importante. Embora em regra o Poder Judiciário faça esse controle repressivo, ou seja, posterior à vigência da lei, o Poder Legislativo, lá no artigo 49, inciso 5º, ele vai poder fazer esse controle repressivo excepcionalmente. Porque esse artigo ele vai dizer o quê? Deem uma lida, que o Congresso Nacional ele pode fazer sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar ou dos limites da delegação. Leiam esse artigo. O Congresso Nacional pode sustar atos do Poder Executivo que exorbitem esses limites do poder regulamentar e de delegação. Ok? Dei uma lida. Essa é uma hipótese em que o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, ele pode fazer esse controle repressivamente. Uma vez superado essa classificação, nós vamos passar quanto ao modo de controle. Gente, quanto ao modo de controle, esse controle ele pode ser difuso ou pode ser concentrado. É importantíssimo a gente saber essa diferença. O nosso país, o Brasil, ele adota os dois modelos, tanto difuso, que é o modelo americano, quanto o modelo concentrado, que é o modelo austríaco. Tá? Isso quer dizer o quê? Que nos órgãos ordinários do Poder Judiciário, eles podem fazer esse controle em sede de processos judiciais, certo? Mas ele é reservado ao órgão de cúpula, ao STF, que ele faça um controle concentrado, tá? Um controle concentrado de constitucionalidade. Qual é a diferença entre o controle incidental de constitucionalidade e o concentrado? Ora, o controle incidental pressupõe a existência de uma lide entre as partes. Pressupõe a existência de um processo judicial em curso, seja no juízo de primeiro grau ou em tribunal, em ações originárias ou em grau de recurso. Pressupõe a existência dessa lide. Então, a questão da constitucionalidade ela vai ser prejudicial, certo? Ela vai ser secundária. Vai ser prejudicial à questão principal. Já no controle concentrado, nós temos o quê? A constitucionalidade como questão principal. Nós temos uma ação autônoma e aí nós vamos ter órgãos específicos que vão poder fazer esse controle concentrado. Nós precisamos entender essa diferença porque Renata vai adentrar nas ações de controle concentrado, ADI e ADC. Então nós precisamos entender essa diferença. Por hora, tá? Eu vou adentrar nas especificidades do controle incidental, que eu acabei de dizer, pressupõe a existência de uma lide e de um processo judicial em curso. Efeitos. Uma vez que se declare a inconstitucionalidade em sede de controle incidental, os efeitos vão valer para aquelas partes ali, para as partes que estão litigando, tá? E esse efeito será ex tunc, ou seja, retroagirá ao nascedor da norma, da lei, tornando aquela lei nula, consequentemente atingindo aquela relação jurídica e desfazendo também os seus efeitos. Gente, eu preciso citar para vocês aqui algo muito interessante, que é a reserva de plenário. Gente, eu disse que o STF é um órgão de cúpula que faz o controle concentrado, certo? Mas não quer dizer que o controle incidental não pode se dar no STF. Seja em ação originária, seja em grau de recurso. Pode haver, sim, controle incidental no STF, meu povo, certo? Mas, quando a gente fala de controle incidental em tribunal, a gente tem que lembrar do artigo 97 da Constituição Federal, que diz que órgão fracionário não pode fazer controle de constitucionalidade. Nós precisamos da maioria absoluta dos membros ou do órgão especial. Súmula vinculante 10 também não pode afastar a incidência de lei. Órgão fracionário não pode afastar a incidência de lei. Leiam súmula vinculante 10, beleza? Preciso também falar com vocês sobre o artigo 52, inciso 10. Eu vou falar agora sobre as possibilidades de mudar esses efeitos. Como assim? Como eu disse, o controle incidental pode se dar no STF, certo? Em decisões definitivas, o STF pode provocar o Senado para que o Senado ele faça uma resolução
que suspenda a execução dessa lei inconstitucional, tornando seus efeitos erga omnes e ex nunc, ou seja, para se aplicar em relações jurídicas dali para frente. Então, é uma hipótese de mudar esses efeitos, que em regra são ex tunc e inter partes, tá? Eu preciso citar para vocês também o artigo 27 da Lei 9.868 de 99. Essa lei que eu acabei de citar, 9.868 de 99, trata da ADI e da ADC. Então, o STF, por analogia, utiliza esse artigo para modular. Modulação de efeitos. Lembre-se desse artigo. Nós estamos dizendo que o STF, através de 2/3 dos seus membros, podem mudar esses efeitos, que em regra são ex tunc e inter partes. O STF pode tornar esses efeitos ex nunc, dali para frente, e erga omnes, em razão de segurança jurídica, de relevante interesse social, e que não seja interessante para o Estado, por exemplo, retroagir esses efeitos e causar uma instabilidade. Beleza? Vamos agora passar, espero que tenha ficado claro para vocês, a diferença entre o controle incidental para o controle concentrado. Porque agora, faça aí uma barreira na mente, na cabecinha de vocês. Nós vamos entrar agora no controle concentrado, em que ela vai tratar de ações específicas do controle concentrado. Vamos lá, galera. Eu agora vou adentrar sobre o controle concentrado de constitucionalidade. E dentre as minhas falas eu vou falar um pouquinho da DI, da DIN e um pouquinho da ADC, tá? Agora eu vou falar da ADIN. ADIN, o que é a ADIN? Ação direta de inconstitucionalidade. É uma ação autônoma que será proposta visando arguir a inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, seja ele federal ou estadual, em razão da constituição hierárquica dele. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho uma lei ou um ato normativo estadual ou municipal, já falo, lei estadual ou municipal, que estiver em conflito com uma Constituição estadual, cabe a DIN? Cabe a DIN. Se eu tiver uma lei federal ou estadual que estiver em conflito com uma Constituição federal, cabe a DIN? Cabe a DIN. E aí agora eu vou esmiuçar como é que se propõem essas ações no trâmite das suas competências, tá? Quais são os órgãos competentes a declarar a inconstitucionalidade ou não de leis ou atos normativos federais ou estaduais? Os órgãos competentes que nós temos hoje é o STF, no controle concentrado, é o STF e o TJ. Qual a diferença então, Renata? Quando que eu devo propor no STF e quando que eu devo propor no TJ? Quando eu tenho uma lei, um ato normativo federal ou estadual, eu peço, por favor, que frisem. É muito importante saber quando ela é federal e quando ela é estadual e o paradigma para o qual a gente vai arguir a inconstitucionalidade. Se ela for uma lei ou um ato normativo federal ou estadual em conflito ou contradizendo um princípio ou um texto normativo da Constituição Federal, eu devo propor a minha ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, que é o guardião da nossa Constituição. Se eu tenho um ato normativo ou uma lei estadual ou municipal que esteja em confronto com uma Constituição estadual, eu devo propor a DIN junto ao TJ. Quem sou eu? Eu não sou eu, pessoa física. Eu é o rol de legitimados do artigo 103, que já eu vou elencar a vocês, e por isso agora eu não falo mais eu. Eu vou falar então os legitimados a propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Então, Renata, eu só posso então propor junto ao STF quando em confronto com a Constituição e só posso ao TJ quando em confronto à Constituição estadual. Isso, regra geral sim, mas o direito nunca é somente regra geral, tem sempre as suas exceções. O que acontece? Nós temos normas obrigatórias constitucionais. Se eu tenho uma lei, um ato normativo que está em conflito a essa norma obrigatória constitucional... Estadual. Isso, e ela for estadual, eu posso propor essa ação junto ao TJ? Sim. Mas eu posso, ao mesmo tempo, ter em trâmite uma ação dessa mesma lei, arguindo a inconstitucionalidade dessa mesma lei, em conflito com a norma obrigatória do STF, também. E o que acontece quando isso estiver ocorrendo? São duas ações, uma junto ao TJ e uma junto ao STF. O
que é que vai acontecer? Nós iremos suspender a ação que está tramitando no TJ para que se declare ou a inconstitucionalidade ou não dessa lei ou ato normativo estadual em conflito com a norma obrigatória, para que essa decisão do STF seja refletida ao processo que está em trâmite junto ao TJ. Aí sim nós temos essa excepcionalidade. Quando eu falei naquele momento, eu sou quem? Legitimados. Legitimados não sou eu, pessoa física. Eu não sou nada junto ao controle concentrado de constitucionalidade. Quem são os legitimados? Antes de falar quem são os legitimados. Anterior à Constituição de 88, o único legitimado à procuração direta de inconstitucionalidade era o Procurador-Geral da República. A Constituição de 88 nos traz hoje um elencado de mais 8 legitimados à propositura dessa ação. Quem são? Presidente da República, Mesa do Senado, a Mesa da Câmara dos Deputados, a Mesa da Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa do Distrito, Governador Estadual ou do Distrito Federal, Partido Político com representação, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Preciso gravar? Precisa gravar. Todos esses. E agora a gente vai falar, ainda dentro do rol de legitimados, quem são os legitimados especiais? Por que, Lailana, que eu vou ter que falar sobre isso? Porque eu vou ter que falar sobre pertinência temática. E para a gente entender pertinência temática, nós precisamos entender alguns pontos importantes a respeito dos legitimados. Existem 3 legitimados especiais que, para a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, eles terão, por obrigatoriedade, arguir o seu interesse para que aquela lei ou ato normativo seja declarado inconstitucional. O que isso quer dizer? Que o governador estadual, partido político, a confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, passou, já foi, ou entidade de classe de âmbito nacional, ele deverá, então, arguir qual o seu interesse na propositura da ação direta de inconstitucionalidade. Qual o interesse do Estado tem para que o governador estadual proponha uma ação direta de inconstitucionalidade? É obrigatório na propositura da ação direta, é o que nós chamamos de pertinência temática. Para que esses legitimados proponham ação direta de inconstitucionalidade, eles precisam arguir a sua pertinência temática. Ainda sobre a pertinência temática, quando nós falamos confederação sindical, a gente tem que ter, no mínimo, 3 federações. E quando nós falamos também sobre entidade de classe de âmbito nacional, a gente está aí falando de, no mínimo, 1/3 das entidades, das unidades federativas. Então, nós temos esse mínimo, falando de legitimidade, falamos de pertinência temática, e vamos agora para os efeitos da decisão de ação direta de inconstitucionalidade. Os efeitos, em regra geral, eles são erga omnes, ou seja, eles vinculam a todos os órgãos do poder executivo, do poder judiciário e da administração pública. Em regra geral, também ela será ex tunc, ou seja, retroage ao nascimento da lei. Todos os efeitos, eles deverão ser incididos desde o seu nascimento da lei, ou seja, todas as relações jurídicas que foram originadas com base naquela lei, elas serão nulas, elas não terão validade alguma, porque aquela lei já nasce inconstitucional, desde o momento em que ela foi declarada inconstitucional. Renata, eu posso alterar os efeitos dessa decisão? Sim. Quando? O STF. O STF, no artigo 27, que Lailana já falou anteriormente para vocês, eles podem modular as suas decisões. Eles podem sim, visando a segurança jurídica, visando a excepcionalidade do interesse social, deferir que o efeito daquela decisão não seja ex tunc, e sim ex nunc, que aquela lei seja declarada inconstitucional dali para frente, daquela decisão para frente. Por que isso? Visando a segurança jurídica, visando ocasionar prováveis prejuízos que aquela retroatividade da lei
possa ocasionar. Então, o que nós chamamos dessa maneira dele decidir, dessa maneira, se ele será ex-nunc ou ex-tunc, o STF, é o que nós falamos de modulação temporal. Isso é um assunto muito importante, porque apenas o STF, ele pode modular as suas decisões, fazendo com que aquela lei declarada inconstitucional, ela seja daqui para frente, não tenha efeito retroativo. Beleza, vamos lá para a ADC? Exatamente. Vamos partir então agora para a ação direta, ação declaratória de constitucionalidade, e eu vou apenas frisar para vocês que quando eu falo de ADIM, eu falo de lei ou ato normativo estadual ou federal. Agora que eu vou me adentrar na ADC, eu somente falo de lei federal. Não estamos mais arguindo sobre lei estadual. Qual é o conceito, o que eu vou vislumbrar numa ADC? Eu quero que uma lei que foi promulgada, ela seja declarada constitucional, para que não haja dúvidas de que aquela lei, diante das ações incidentais que estejam tramitando, ela seja declarada constitucional. Não se discute constitucionalidade mais dessa lei. Ela quer que seja declarada constitucional. Então, quando eu falo que eu viso que essa lei seja declarada constitucional, porque eu preciso sanar algum debate, algum questionamento incidental, eu estou dizendo que um dos pressupostos de admissibilidade da ADC seja que esteja tramitando por via incidental questões relevantes acerca da inconstitucionalidade daquela lei. Ou seja, está tramitando em vias ali tramitando, e essa lei está correndo o risco de ser declarada inconstitucional. Eles estão na dúvida, essa lei é inconstitucional, não é? Então, um dos legitimados, que são os mesmos legitimados da propositura da ADIM, ele deverá propor ação declaratória de constitucionalidade para que sane essa dúvida. Não, eu quero que essa lei seja declarada finalmente constitucional, para que acabe essa dúvida nessas questões que estão tramitando incidentais. Vale frisar que essa questão incidental, ela tem que ter uma relevância. Novamente, nosso ator Mirim passando. Ela tem que ter uma grande relevância, tá? Como elas são bem parecidas, eu apenas vou trazer o efeito ambivalente da decisão da ADC. Quando eu proponho uma ADC e o STF ele julga improcedente, logo essa lei é declarada o quê? Inconstitucional. Isso é o que nós chamamos de efeito ambivalente das decisões de ação declaratória de constitucionalidade. Quando ela diz elas, são os legitimados, tá, galera? Não é a ela. Isso. Eu estou me sentindo todo o rol, as 9 pessoas legitimadas do artigo 103. Quais são os efeitos da decisão de ação declaratória de constitucionalidade? Serão erga omnes, e eles irão vincular a todos os órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, e ex-tunc, que já foi explicado aqui. Que já foi explicado. Eu agora vou passar para Lailana, que vai falar sobre interventivo. Só para fechar, tá? Quando a gente fala de ADI interventiva, a gente também está falando de uma ação de controle concentrado, mas nós temos algumas peculiaridades, porque o objeto da ADI é toda ação ou omissão do ente federativo que viola os princípios constitucionais sensíveis. Então nós precisamos relembrar um pouco de intervenção federal, tá? Quando há um conflito federativo, é uma excepcionalidade em que vai mitigar a autonomia de algum ente. Então o artigo 34 da Constituição Federal, ele traz um rol de hipóteses em que pode haver essa intervenção federal. E dentre esse rol de hipóteses, lá no seu inciso 7º, nós vamos ter os princípios constitucionais sensíveis, que uma vez violados, vai permitir que haja essa intervenção federal. De que forma? O Procurador-Geral da República, que é o legitimado da ADI interventiva, tá? Ele vai propor essa ADI interventiva ao STF, e o STF, uma vez julgando o procedente, vai requisitar ao presidente que ele decrete essa intervenção.
Lembre do princípio da simetria, galera. Quando a gente fala de Procurador-Geral da República, uma vez que o município, por exemplo, ele também viola um princípio constitucional, né? Tem que ler o rol lá do artigo 34. O Procurador-Geral do Estado, ele também vai poder propor a ADI interventiva no TJ. Então a gente tem que ficar ligado a esse princípio da simetria e olhar as hipóteses em que o Estado pode intervir no município, em que a União pode intervir nos Estados, e ler esse inciso 7º, que é do rol, que elenca os princípios sensíveis. Então o objeto aqui não é o mesmo objeto da ação direta de inconstitucionalidade. A finalidade aqui é decretar a intervenção federal. O parâmetro aqui são os princípios constitucionais sensíveis. Certinho? Então, assim, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Nós tentamos falar um pouco rápido porque é muito conteúdo e se a gente falasse muito devagar, poderia ficar prolixo e o vídeo ficar muito longo. Mas a gente espera de verdade que tenha ajudado vocês, sabe? A intenção da nossa página é justamente que a gente estude juntos, que a gente possa, através da página, compartilhar conhecimentos, questões, acompanhe o nosso feed, beleza? Eu gostaria de dar uma dica para vocês, que já que a gente vai postar no feed as questões que nós consideramos mais importantes, porque aborda todo o assunto aqui de forma interdisciplinar, é que vocês estudem competência legislativa, porque a grande maioria das questões trabalham bastante sobre competência legislativa. E agora, para terminar, eu vou fazer uma pergunta para a Lailana e eu quero ver se ela responder, porque isso cai na prova. A gente abordou legitimidade ativa, nós sabemos, elencado no rol 103 da Constituição Federal. Quem são os legitimados passivos da ADI? Da ADI é toda autoridade do qual emanou, toda autoridade ou órgão do qual emanou o ato impugnado. Esse é o rol da legitimidade passiva da ADI, não é isso? E da ADC, Renata? Na ADC não tem, porque não há o que ser impugnado na ADC. Então, fica a dica, cai na prova isso, legitimidade passiva, na nossa pelo menos cai. Então, bons estudos, galera. Bons estudos, galera!